Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado nós vimos nos estudos do Espírito de Profecia, né, que foi dado a Ellen White, nós vimos os dias da volta de Jesus, né, no caso nós vimos que está muito perto. E hoje, né, nós vamos fazer um estudo aqui de uma profecia que está dando o que falar, né, uma profecia misteriosa, em que muitas pessoas, muitos estudiosos, né, fizeram esse estudo e, na verdade, a profecia não se cumpriu de acordo com os estudos deles, então foram as profecias falsas. Dentre essas profecias estava uma de que João Paulo II seria o 8º rei e ele ia ressuscitar. Estava outra de que os reis que estavam falando ali era a Grécia, a Medo-Pérsia, Babilônia, né? A Grécia, o reino papal. Isso são teorias ainda que estão tomando conta das pessoas. Muitas pessoas estão esperando isso acontecer. Porém, agora, recentemente, essa profecia se cumpriu, né? Não era isso que todo mundo está falando, que muitas pessoas estão falando aí nos jornais, na internet, né, no YouTube. Na verdade, não é. E Deus tem me tocado, né? Eu não revelei essa profecia, lógico, não foi eu. Mas Deus tem me tocado para que eu repassasse essa profecia, né? Eu fiz um estudo, analisei várias vezes e, de acordo com o que nós vamos estudar aqui, o capítulo 17 de Apocalipse, nós vamos examinar verso por verso e você vai ver o que realmente essa profecia nos diz sobre os dias em que estamos vivendo. Essa profecia, lembrando que ela é uma profecia muito assim quente, ela não é uma profecia para qualquer pessoa, é uma profecia muito misteriosa, uma profecia que causa polêmica entre as pessoas, né? Mas que a verdade de Deus ela tem que ser revelada, principalmente nos dias em que estamos vivendo. E talvez você seja de uma denominação e caso as palavras que vão ser ditas aqui, se você se sentir magoado, não leve a mal. Não é a minha intenção magoar você. A minha intenção é revelar o que está escrito na palavra de Deus para os nossos dias, né, os últimos dias. E que você possa estar prestando atenção, possa pedir iluminação divina para que Deus venha te tocar e te mostrar a verdade, né? Essa profecia, como eu disse, ela se baseia no Apocalipse 17. Ela vem falando de assuntos bem contundentes, né? Mas que Deus vai nos dar a compreensão para que nós possamos entender o que realmente, né, está escrito em sua palavra, que você possa estar buscando a Deus e que Deus possa estar te tocando nesse estudo. Lembrando, como eu falei, não é uma profecia fácil. São textos de que, para você entender, você precisa ter um bom conhecimento do Apocalipse, das profecias, das linguagens, né, dos símbolos. Mas vamos ao estudo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17. Também irei colocar aqui na tela. A parte do estudo. Vamos lá. Apocalipse 17, verso 1. Leia comigo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Nesse contexto aqui, João ele estava ali naquela ilha de Patmos, né, onde foi escrito o Apocalipse, e o anjo apareceu-lhe em visão e diz: Vem, vou mostrar, né, a condenação da prostituta que se assenta sobre muitas águas. E ele continua dizendo: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome e de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pessoal, preste atenção nesse verso 3 aqui. Você está vendo esse vídeo, você sabe muito bem que mulher aqui no Apocalipse fala de mulher é igreja. Então, mulher prostituta, igreja falsa. Mulher pura, igreja verdadeira. Aqui, João diz que ele, presta atenção, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta.
Então o anjo levou ele sobre uma mulher que estava sentada numa besta, preste atenção, de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia. Então essa besta estava cheia de nome de blasfêmia. Agora voltemos no capítulo 13, onde fala também de outra besta, né? Para você que estuda Apocalipse, você sabe que o capítulo 13 ele vem falando de duas bestas. Uma besta que subiu do mar, que nós sabemos que é a igreja de Roma, a igreja romana, e a besta que subiu da terra, que é os Estados Unidos. Leiamos o verso primeiro aqui de Apocalipse 13, da besta que subiu o mar. Preste bem atenção. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, semelhantemente com aquela besta lá, né, de Apocalipse 17, verso 3. Mas terminemos aqui. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Prestou atenção? Nessa besta de Apocalipse 17, dê uma olhada para você. Só voltar para você ver. Aqui fala, ó. Assentada sobre uma besta, a mulher estava sentada numa besta de cor escarlata que estava cheia de nome de blasfêmia. Por que que diz que essa besta estava cheia de nome de blasfêmia? Primeiro você vai ter que saber o que é blasfêmia, né? Blasfêmia é quando alguém se coloca no lugar de Deus. Isso é blasfêmia. E aqui fala que essa besta estava cheia de nome de blasfêmia. Mas aqui no 13, diz que essa besta aqui, né? E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E nessa primeira besta, que nós sabemos que é a igreja romana, fala que a blasfêmia está só sobre as cabeças, tá vendo? Ó? E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta do Apocalipse 17, lá fala que a mulher está sentada sobre a besta. Que mulher? Sabemos também que a mulher é a igreja romana, né? A igreja prostituta. Olha só. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Quem é em Roma que se coloca no lugar de Deus? Que ousa perdoar pecados? Que ousa aceitar adoração? Quem é? Não é o cabeça da igreja? O Papa? Então, como aqui já está falando lá de Roma, olha o que diz. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, o cabeça da igreja, ele é a blasfêmia. Não os seguidores, não você que seja católico. Você não tem nada a ver com isso. Isso aqui está falando do cabeça, o que manda na igreja. Ele tem nome de blasfêmia. Ele é que ousa adorar receber a sua adoração e ousa perdoar pecados, como se fosse o próprio Jesus. Então, essa besta aqui, que sobre as suas cabeças tinha um nome de blasfêmia, é falando sobre o Papa, né? Das suas cabeças um nome de blasfêmia. Entendido? Essa primeira besta aqui, que nós sabemos que é a de Roma. Ok. Agora voltemos aqui ao 17. Aqui diz: levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Prestou atenção? Ó, que estava cheia de nome de blasfêmia. Então são 2 bestas, ou seja, 3 bestas. Uma que saiu do mar, que nós sabemos que é a igreja romana, que nós vimos lá que é o Papa, né? Como você viu, que o nome de blasfêmia estava só na cabeça, que é o Papa, é o único que ousa ser Deus aqui na Terra. E essa do Apocalipse 17 fala que está cheia de nome de blasfêmia. E a outra do Apocalipse 13 fala que é a besta que saiu da Terra, que é os Estados Unidos. Então são 3 bestas. Eu acabei falando isso com algumas pessoas e elas, eu desconheço essa terceira, porque eu só sei de 2, que é os Estados Unidos e a Igreja Romana. E aqui no capítulo 17 vem falando de uma besta que estava cheia de nome de blasfêmia. Enquanto a primeira saiu do mar, ela estava só na cabeça, essa estava por todo o corpo, cheia. Por quê? Essa besta estava cheia de nome de blasfêmia. Quem é que foi expulso do céu por querer ser Deus? Quem foi? Que foi jogado no abismo? Que enganou Adão e Eva? Que quer ser adorado como Deus? Que quer ser Deus? Que matou o Filho de Deus? Jesus Cristo? Não é Satanás? Então, meu querido, essa besta que está falando,
me levou em deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Então a igreja romana estava sobre Satanás. É Satanás que carrega a igreja, certo? Lembrando que nós estamos desvendando um mistério, entendeu? Isso é tipo um quebra-cabeça. Olha que nós nem chegamos ainda na parte ali na frente, que é mais complicada. Então preste bem atenção aqui para você não sair do contexto. Veja que o contexto aqui é Roma. Então o anjo, ele liga o Apocalipse 17 ao 13, mostrando que é impossível você sair do contexto. Não pegue um texto e saia para não virar um pretexto. Não faça isso. Acompanhe o que está aqui na profecia. Deixe a Bíblia ser interpretada por ela mesma. Veja só, que estava cheia de nome de blasfêmia. Satanás ousa ser Deus. Satanás é que quer ser adorado em todo o universo. Se há esse grande conflito que nós temos aqui, é por causa de Satanás, porque ele quer ser Deus. E no primeiro mandamento de Deus, Deus não autoriza ninguém, ele não divide o trono dele com ninguém. Ele diz que ele é o único Deus que existe e que o único que deve ser adorado. Então aqui, essa besta que está carregando a mulher, que está carregando a igreja romana, é Satanás, certo? Vamos continuar então. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice, na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Vamos lá. A mulher estava vestida de púrpura, cártara, escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. Vamos falar, quem é que se assenta num trono de ouro? Quem é que a roupa dele tem os fios de ouro? Quem é que come com garfos de ouro e colher de ouro? E quem é que levanta uma taça de ouro? Onde aqui está dizendo, tinha na sua mão um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Imundícia das suas prostituições e abominações, o que? As doutrinas erradas, as doutrinas satânicas que infiltrou no cristianismo. Então essa é uma igreja falsa, uma igreja que ensina aquilo que Jesus não ensinou. E essas características aqui do verso 4, meu amigo, já dá para você saber de quem eu estou falando, né? Preciso nem citar o nome. Vamos lá, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Prestou atenção aqui? Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Se ela é a mãe, então existem as filhas, né? Então existem outras igrejas que saíram dela, que pegaram doutrinas delas. As igrejas protestantes, que se dizem evangélicas. Verso 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João, quando ele viu naquele tempo, né? Quando ele viu essa mulher que matava, lembra das cruzadas, a Santa Inquisição, em que matou milhares de valdenses, perseguiram John Wycliffe, John Hus, Lutero e outros reformadores, todos os que queriam pregar a verdade, eles não queriam, eles escondiam a Bíblia, e depois que Lutero traduziu a Bíblia, eles começaram a queimar a Bíblia, começou a querer ensinar onde veio as indulgências, e eles jogavam as pessoas, as famílias lá naquele lugar onde vinham leões e devoravam elas, onde torturavam elas até a morte. Quem foi que fez isso? Não foi a igreja romana? Tá. Sobre o líder do Papa. Então vamos lá. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, porque as pessoas estavam testemunhando de Jesus, né? Lembra que os apóstolos de Jesus, a maioria foi morto, e aí essa perseguição, Satanás vem usando essas pessoas para matar os seguidores de Jesus. E João fala assim, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Quando João viu aquilo, ele não acreditou. Ele ficou admirado, porque uma igreja que se diz cristã, que se diz que
que adora Jesus, matar aqueles que estão seguindo a Jesus. João ficou admirado. Ele ficou assim, tipo de queixo caído. E aí ele diz no verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Aí o anjo olha para ele e falou, João, por que você te admira? Eu vou te mostrar mais. Aí o anjo fala, eu te direi o mistério da mulher. Eu te direi o mistério. Presta atenção, é um mistério, meu querido. Agora eu vou exigir o máximo de sua atenção nesse estudo. Da mulher. Eu te direi o mistério da mulher. Tá falando aqui que mulher? Quem sabe quem é essa mulher? A mulher quer dizer Roma, a cidade de Roma, o Vaticano. Certo? Preste bem atenção, não fuja do contexto. Não vai pegar aqui falando que mulher está significando aqui os reinos que tiveram que dominaram a terra, que não está falando nada desses reinos. Estão falando aqui do Vaticano, não fuja do contexto. E da besta, ele diz, e te direi o mistério da mulher, que é o mistério de Roma, né? E da besta que atrás. Quem é a besta que atrás? Não é Satanás? Então preste atenção. De novo, eu te direi o mistério da mulher, da igreja, e da besta que atrás, que é Satanás. O anjo fala para ele, eu vou te mostrar o que significa isso. O qual tem 7 cabeças e 10 chifres, que é a besta que atrás, que é Satanás. E aí o anjo começa. Preste atenção. A besta que viste foi e já não é. Há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Eu tento me colocar no lugar de João, quando o anjo disse isso para ele. Ele deve ter ficado assim, né? Com a interrogação na cabeça. Mas o que você está me contando aqui que eu não estou entendendo é nada? Mas, querido, na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, tudo tem entendimento. Então, vamos lá. Vamos à interpretação do verso 8. Presta atenção. A besta que era, a besta que viste, foi e já não é. E há de subir do abismo, irá para a perdição. A besta que viste foi e já não é. Deixa eu falar com vocês. Aqui está falando que há de subir do abismo. Quem é considerada na Bíblia a besta do abismo? Quem é considerado aqui na Bíblia, né, o que vai ou veio do abismo? Eu tirei uma parte aqui e coloquei aqui no Word. Preste atenção. Apocalipse 11, verso 7 diz assim, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O Apocalipse 9, verso 11. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Então, quem é considerado o anjo do abismo? Não foi Satanás? Vamos ver outra parte aqui. E lançou-o no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos acabassem. E depois importa que seja solto um pouco de tempo. Isso aqui não está falando de Satanás? Não é Satanás que foi o anjo que caiu do céu e foi para o abismo? E aqui não está falando, lançou no abismo, que é a terra? Então, quem é esse anjo do abismo que aqui no Apocalipse está falando? Que irá para a perdição? Satanás. Então, olha só, a besta que foi e já não é. Qual foi o tempo que Satanás foi? Lembra que lá em Jó diz quando Deus fez uma reunião e veio todos os representantes dos mundos. E lá tinha uma cadeira escrita de Adão. E aí Satanás chegou ali representando o mundo. E aí Deus falou, o que você faz por aqui? O que você faz? Ele diz, eu venho de rodear e vagar pela terra. E aí Deus, você tem visto lá embaixo meu servo Jó? Porque Satanás, quando subia lá em cima, era só para acusar o povo de Deus. Para falar, seu filho tá lá, Caim matou Abel, fulano tá fazendo isso, Satanás só ia lá acusar. E aí Deus pegou, quando Satanás chegou lá, Deus falou, você tem visto lá embaixo meu servo Jó? E aí vem aquela história de Jó toda. Então ali, naquela época, Satanás aqui representava a terra. E aí fala, a besta que foi. Então Satanás era representante. E fala, e já não é. Quando que é que Satanás não é representante da terra? Lembra que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus tomou o poder da terra e Jesus agora passa a reinar na terra e nos dá a salvação? Então Satanás agora ele não chega mais lá no céu. Quem é o nosso representante lá no céu é Jesus? Essa palavra é forte, né, amigo?
Jesus é o nosso representante, então. Então, olha só, a besta que viste era o tempo que Satanás era representante nosso, né? Que só acusava a gente lá. Nós não precisamos de ninguém para acusar nós lá. E aqui fala, e já não é. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e subiu, aí Satanás agora não é mais nosso representante. Jesus é o nosso representante. E aqui fala, e há de subir do abismo, irá para a perdição. Vou voltar aqui rapidinho para você ver. E lançou no abismo. E ali encerrou e pôs sobre ele selo para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos acabem. E depois importa que ele seja solto um pouco de tempo. Então, olha só, quando aqui diz, e há de subir do abismo, irá para a perdição, é quando, olha aqui, depois importa que ele seja solto um pouco de tempo. Vai ser de quando Jesus chegar pela terceira vez na terra, ressuscitar, né, os ímpios, aí Satanás vai ter a quem enganar. E aqui fala, irá à perdição. Aí vai ser na hora que ele vai receber o julgamento final e vai deixar de existir juntamente com os ímpios. Então, queridos, essa besta aqui que vai à perdição é Satanás. E depois fala, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, preste atenção, se aqui em cima é Satanás, e essa besta aqui que fala? E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Se admirarão quando ver a besta que era e já não é, mas que virá. Vamos voltar no Apocalipse 13, que o anjo, ele, como eu falei, ele liga o 13 ao 17, para que a gente não fuja do contexto. Olha só no verso 8 que ele diz, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não é a mesma coisa que o anjo está dizendo lá no Apocalipse 17? Foi uma cópia que ele tirou aqui do 8, porque nessa parte do verso 1 até o verso 10 está falando do Vaticano, de Roma, da Igreja Católica, certo? Então, quando aqui no verso 8 o anjo está pegando essa parte aqui e está copiando e cola aqui no 17. Olha só o que ele diz aqui no 17. A mesma coisa. Oi, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, aqui já está dizendo dos que adoram a igreja romana, que estão servindo a igreja romana. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então vamos lá, essa besta que era e já não é, mas que virá. Lembra do tempo em que o papado reinava na terra e quando Napoleão Bonaparte foi lá e prendeu o Papa? Lembra dessa parte? E depois houve um período em que não teve mais Papa. Mas depois, no ano 1929, o papado voltou com toda a força para nunca mais acabar. Então, olha só. Vendo a besta que era. Foi no tempo quando o papado era reino, tinha um reino na terra. E já não é. Foi o tempo quando Napoleão Bonaparte, né, feriu a cabeça de morte, né, quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa. E aí passou um longo tempo, e depois desse tempo, ele voltou no ano 1929, e está aí, né, como está. Então, foi o tempo que ele era Papa, e já não é, foi o tempo que ele ficou deixando de ser Papa, mas que virá, veio no ano 1929, certo? Então, essa primeira besta do abismo é Satanás. Essa segunda, como nós vimos aqui agora, que o anjo fez uma cópia do verso 8 de Apocalipse 13, que é de Roma. Não fuja do assunto. Por isso, meu querido, que a profecia lá que fala que não é, né, que não é o Papa que é o rei, não está ligado ao Vaticano, está ligado aos reinos da Grécia, da Medopécia, né, da Babilônia e tal. Por isso nós não podemos dizer que está ligado a esses reinos passados. Aqui está falando de Roma. É só de Roma que está falando aqui,
Não está falando de outra coisa. Todas as características, o anjo até fez essa cópia. Pegou do 13 e colocou no 17, mostrando que não tem como você fugir do assunto. Não tem como você falar que é isso aí que eles estão falando, certo? Vamos continuar. Verso 9. Aqui há sentido que tem a sabedoria. Então o anjo chega para João e fala: aqui o sentido que tem sabedoria. Voltemos lá no verso no Apocalipse 13. Foi outra cópia. Olha só, verso 18. Olha só aquele que o anjo diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o número é de homem, de um homem. E esse seu número é 666. Isso aqui nós todos sabemos, né? Que está falando do Papa. Então o anjo fala: sabedoria é aquele que tem entendimento. E olha só como ele fez essa cópia e colou aqui no verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. Então quem tem sabedoria entende. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Nós sabemos, pelo único lugar geográfico do mundo, Roma, né, o Vaticano, é a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Né? Então aqui fala. Ele fala: quem tem sabedoria entende. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Até aí certo, né? Vaticano está lá no meio e tem 7 ao redor. Beleza. E são também 7 reis. Preste atenção. E são também 7 reis. Se o verso 9 está falando de Roma, está falando do Vaticano, da igreja romana, olha só o verso 10. E são também 7 reis. Agora, como é que eu vou pegar e falar que esses 7 reis não estão ligados a Roma? Como é que eu vou pegar e falar que os 7 reis estão ligados aos reinos de Babilônia, de Medopécia, de Grécia? Como é que eu vou falar uma coisa dessa? Sendo que o anjo deixa claro aqui, o anjo liga as profecias do capítulo 17 ao capítulo 13, que não tem como você sair fora do contexto. E olha o que ele diz. De novo, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Com a mulher, Roma, a igreja romana, a igreja católica. E olha o verso 10. E são também 7 reis. Então as 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. Entendeu? Então está ligado a Roma. Não tem como falar que está ligado a outra coisa. Continuamos aqui. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Aí João também deu pareceu outra interrogação na cabeça. Né? São também 7 reis. 5 caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve que dure pouco tempo. Primeiro, fala que são reis. Quando houve o Tratado de Latrão, no ano de 1929, quando o Benito Mussolini deu lá um pedaço de terra para o Papa, e ali é o Vaticano, é o menor país do mundo. Dali, você já reparou que é dali onde que sai toda a ordem? Tudo que acontece é dali que vem a ordem? Então presta atenção. Ali, no ano de 1929, foi votado e vou pegar aqui agora e mostrar para vocês. Eu peguei uma foto, uma imagem aqui da internet e vou mostrar para vocês. Tá aqui os 7 papas. Deixa eu voltar na imagem normal aqui para mim copiar, mostrar para vocês. Os 7 reis. O 8º e último papa, né, mostrando. No ano de 1929, houve o Tratado de Latrão, como está escrito aí, né? Tratado de Latrão. Aí o que aconteceu? Ali agora o Papa voltou, né? Voltou com toda a força. Foi o Pio XI. Então ali o Papa recebeu de novo a autoridade como rei. E aí o que acontece? 1929. O anjo, voltamos aqui, o anjo diz o seguinte: 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve que dure pouco tempo. Então, preste atenção. 5 já caíram. Então, no tempo que ele estava, né, o Papa Pio XI, Pio XII
Pio XIII, Paulo IV, Paulo VI, João Paulo I. Então, 5 caíram. Vamos lá. Contando a partir do Tratado de Latrão de 1929, onde o Papa recebeu de novo a autoridade como rei. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E ele fala, 5 caíram. E depois ele diz, um existe. No caso, João Paulo II, né? Um existe. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve durar, né, pouco tempo. Vamos lá. Então, 5 caíram. Nós contamos aqui a partir de 1929 até 1978, né? Foram 5. Um existe. Então, quando ele mostrou aquela visão para João, ele estava vendo ali João Paulo II. Então, 5 já tinham caído, um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, deve durar pouco tempo. Então, Bento XVI ia durar pouco tempo, né? E aí, quanto tempo Bento XVI durou? 8 anos. Enquanto João Paulo II durou 26 ou 23 ou 27 anos. Eu não vou fazer as contas aqui não, para não acabar, mas foi mais ou menos isso. Então, Bento XVI durou pouco tempo em relação ao João Paulo II. Até aí certo, né? Mas voltemos aqui. Voltemos aonde a gente estava aqui agora. Voltemos à Bíblia. Mas aqui diz: 5 caíram, um existe, no caso nós mostramos lá. Um existe, o outro não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Bento XVI, né, durou 8 anos. Pouco tempo em relação a João Paulo II, que foi 23 anos. Verso 11. A besta que era, agora preste atenção aqui agora. A besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7 e vai-se para a perdição. Bem, eu quero voltar aqui rapidamente nessa foto que eu peguei. Essa foto, como eu estava falando para vocês, a respeito dos estudos que as pessoas fizeram, né, sobre o Papa. E o que eles dizem? Nesse estudo aqui da foto que eu peguei, eles falam o seguinte: eles pegam o mesmo raciocínio que nós estávamos pegando. Eles estavam no caminho certo. Só que quando chega aqui no 7º, eles extrapolam. Olha o que eles falam que vão ser o 8º, né? Um demônio do abismo personifica João Paulo II, né? E esse caminha para a destruição. Esse aqui é o estudo que eles fizeram. Até o 7º, eles estão na linha certa, mas quando chega nesse 8º aqui, eles, né, caem feio. E agora, né, depois que aí Bento XVI renunciou e passou agora para o Papa Francisco, eles estão falando que estão prolongando essa profecia, né, no estudo deles. Por quê? Porque eles não ficar com a cara no chão, né? Estão postando aí no YouTube aí de que João Paulo II vai ressuscitar daqui uns dias. Eu até ri, porque é o seguinte: eles falaram que quando Bento XVI, né, saísse do trono, João Paulo II ia voltar, como aqui está falando, o 8º. Só que ele não voltou. E aí, se essa profecia, João Paulo II tivesse ressuscitado, aí a profecia se cumpriria. Mas o que aconteceu? Bento XVI renunciou e entrou Papa Francisco. Então essa profecia aqui é caída. Eu usei aqui para mostrar justamente aonde é que a gente iríamos partir. Vamos lá. Deixa eu voltar de novo aqui para a Bíblia. Vamos lá. Então, olha só. E a besta que era e já não é também o 8º rei. E é do 7 e vai para a perdição. Vamos lá agora. A besta que era e já não é. Então aqui está falando a besta que era e já não é. E quem é a besta que era e já não é? Não é Satanás e a igreja romana? Mas olha só o que ele diz. A besta que era e já não é ela também o 8º. Também. Então aqui está falando das duas em uma só. Presta atenção no verso da Bíblia mais misterioso. É ela também o 8º rei. Então aqui são as duas. Quando fala a besta que era e já não é, aqui não está falando aqui que é a besta. Poderia estar dizendo mais ou menos assim. Se dissesse assim, a besta que era e já não é, né? A besta que era e já não é do abismo.
aí nós saberíamos que era Satanás, certo? E se dissesse assim, a besta que era e já não é, e cujos as pessoas adoravam ela, aí a gente sabia que era a igreja romana, mas não. Aqui diz a besta que era e já não é. Não está especificando, falando se é uma ou se é outra. Então pode ser as duas. E aqui mais na frente ela fala, e é ela também o oitavo. Entendeu? Então aqui é duplo. Prestou atenção? A besta que era e já não é ela também o oitavo. E é do 7 e vai para a perdição. Vamos fazer primeiro aqui, voltando para os 7 reis. No caso nós mostramos. Olha só. A besta que era e já não é, pulamos para cá. É do 7 e vai para a perdição. Vamos pegar essa besta primeiro. Que, como eu expliquei, o sentido é duplo. Está falando aqui das duas bestas, da igreja romana, do líder e de Satanás. Vamos pegar primeiro da igreja romana. Olha só. E é do 7. Agora voltemos. Preste bem atenção. Bento XVI morreu? Não, né? Ele apenas renunciou. Então, Bento XVI, quando no estudo que nós vimos, ele é o 7º, certo? E depois dele vinha um que ia para a perdição, né? Certo? Então, Bento XVI, ele é o 7º. Francisco entrou agora. Bento XVI não morreu, então ele é o 7º. Papa Francisco entrou. E aí, Papa Francisco pode ser considerado o 8º? Bento XVI não morreu, né? Bento XVI não morreu, o Papa Francisco entrou, né? E hoje nós vimos, como nós vimos ultimamente aí, os dois papas estão morando lá no Vaticano. Então, meu querido, Bento XVI é o 7º. Papa Francisco, ele é a continuação do 7º, porque Bento XVI não morreu. Como é que eu posso falar que o Papa Francisco é o 8º? Ele não pode ser o 8º, porque Bento XVI não morreu. E Bento XVI apenas renunciou. Bento XVI renunciou, deixou de ser Papa, e agora deixou de ser Papa, né, de ter aquela autoridade, mas ele ainda é Papa. Então ele ainda é o 7º. E Bento XVI e Papa Francisco, ele pegou uma ligação ali, ele vem ligando, ele é uma ligação do 7. E por isso que aqui fala, a besta que era e já não é do 7. Por que e é do 7? Aqui nós estamos falando da besta de Roma. Por que ele é do 7? Porque Papa Francisco, ele não é o 8º, ele não pode ser o 8º, mesmo se o Papa Bento XVI morresse hoje, ele não pode ser o 8º, porque ele recebeu o trono, ele recebeu a autoridade como Papa quando Bento XVI ainda estava vivo. Então, o Papa Francisco, ele ainda é do 7, como a profecia está dizendo aqui. Entendeu? E agora voltemos ao 8º. Vamos pegar aqui do 8º. E a besta que era e já não é ela também o 8º. A besta que era e já não é, como nós vimos aqui, falando da besta do abismo, que é Satanás, fala que ele é o 8º. Lembra lá quando diz que Satanás virá como Jesus aqui na terra, disfarçado de Jesus, como na Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, onde diz que Satanás, ele vai personificar Jesus e andará aí na terra fazendo milagres e dizendo duas coisas erradas. As únicas falhas que Satanás vai falar, que existe vida após a morte, da imortalidade da alma, e que ele mudou a guarda do sábado para o domingo. Vai ser as duas mentiras que Satanás, personificando Jesus, vai fazer aqui na terra. Então, a besta que era e já não é ela também o 8º. Então, presta atenção, meu querido. Esse Papa que está aí, esse Francisco, ele é do 7. Então, essa profecia se cumpriu. Ele é do 7 e vai-se para a perdição. Então, esse Papa aí é que irá soltar o decreto dominical. Depois desse Papa, meu querido, não vai haver mais outro Papa. Aqui está falando a besta que era e já não é. Que no caso aqui nós pegamos Satanás. É ela também o 8º. Então, Satanás é que vai reinar na terra depois desse outro Papa. Que lembra, mais na frente aqui nós vamos ver. Nós vamos continuar e eu vou voltar mais nessa parte. Eu vou até marcar ela aqui, que nós vamos voltar aqui. Entendido, querido? Essa profecia aqui, esse verso 11, que a besta que era e já não é duplo, falando de das duas bestas que nós vimos aqui no verso 8,
da besta, da perdição, do abismo, que é Satanás, e a que os habitantes da terra adoram, né? E se admiraram vendo ela, né? Que é o Papa, a Igreja Romana. Então, aqui é uma profecia dupla que nós acabamos de desvendar de acordo com a Bíblia. Vamos voltar aqui agora, vamos dar continuidade, porque o estudo não para. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Esses 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino. Preste atenção, quando é que esses reinos vão receber autoridade como reis? Querido, se você não está antenado, está saindo em uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial vai ter uma única religião mundial, onde as doutrinas dessa nova ordem mundial vão ser a imortalidade da alma e a mudança do sábado para o domingo, colocando o domingo como o verdadeiro dia do Senhor, como você já vê em muitos cartazes, na internet está cheio disso. Então, nessa nova ordem mundial, eles vão dividir os 195 países, ou 203 países, em 10 supernações. O Mercosul vai ser uma supernação, os Estados Unidos, Canadá e México será outra. Aí vocês perguntam, por que você sabe? Porque já está sendo divulgado aí na internet. Se você não sabe, né, é bom você abandonar essa novelinha sua, esse futebol seu, e começar a estudar, porque a sua salvação está em jogo. Então eles vão dividir o mundo em 10 supernações. Os 203 países vão ser divididos em 10 supernações, onde o Papa, o Vaticano, é que vai mandar em tudo. Então preste atenção. Os 10 chifres que viste são 10 reis, esses que nós falamos aqui agora, que ainda não receberam reino. Porque eles não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Ou seja, vai ser muito pouco tempo, juntamente com a besta. Vai ser na hora que o poder de Satanás vai colocar essa nova ordem mundial. Aí vai ser estabelecido esses 10 reis, eles vão receber autoridade. Aí não vai ter mais o dólar, o euro, o real, o peso, esse aí. Vai ter uma única moeda mundial. Entendeu? Aí o que acontece? Eles vão receber autoridade por muito pouco tempo, juntamente com a besta. Na hora que eles anularem a lei de Deus, colocar o domingo como verdadeiro dia de guarda, começar a perseguição aos cristãos que guardam os mandamentos de Deus, igual faziam lá no passado, nas cruzadas que nós acabamos de ver ali atrás no verso 13, aí, meu querido, vai ser nessa hora que eles vão receber o reino. Como muitos hoje dizem, que desses 10 reinos, né, essas 10 nações, são a Europa dividida. Não é, meu querido. Porque o anjo diz que eles ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então eles vão receber o poder deles junto com a besta. E a besta não está reinando na terra, em toda a terra. Entenderam? Deus ainda não deixou ela fazer isso. Ela reina, mas ela não reina em toda a terra. E que fala que esses 10 reis receberão autoridade por um curto período de tempo juntamente com a besta. Verso 14. Estes combaterão contra o cordeiro. Estes quem? Os 10 reis e a besta. O poder de Satanás. E o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Jesus é o nosso vencedor. Nós já sabemos que essa luta já está ganha muito mesmo antes de começar. Queridos, esses 10 reinos, voltando aqui, esses 10 reis aqui, simbolizam, né, aqueles 10 dedos lá do pé da estátua de Daniel, né, que Nabucodonosor teve o sonho e Daniel decifrou, e falou que no tempo dos 10 dedos, quando os reis lá, os dedos estiverem reinando, uma pedra vem sem auxílio de mão e bate e quebra toda a estátua. E nós sabemos, como lá mesmo diz, que aquela pedra é Jesus. Então Jesus vai voltar quando a besta e esses 10 reis estiverem recebendo o poder e a autoridade, certo? E como nós vimos aqui no verso 11, que vai ser esse Papa aí que vai soltar o decreto dominical, ou seja, ele que vai estabelecer a nova ordem mundial, que vai sair lá nos Estados Unidos. Verso 14 nós vimos agora, falando que Jesus os vencerá, né? Ou seja, Jesus já está até escrito aqui, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Verso 15, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta,
são povos e multidões, e nações e línguas. Aqui já vem falando mais, né? Onde a gente já sabe, né? Só de falar aqui que as águas que viste, onde assenta a prostituta, são povos, multidões e nações. Lá naquela Basílica de São Pedro, reúne milhões. Você olha lá, você vê gente assim igual formiga. Olha o verso 15 falando aqui. Onde todo mundo, né, vai para lá adorar, né? Quem tem dinheiro para viajar, né? E o outro, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiaram. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiaram a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ou seja, aqui fala que esses 10 reinos, eles vão voltar depois contra a igreja, né? Vai ser no período lá das pragas, eles vão voltar e vão esmiuçar, né? Os padres, as pessoas que estão ali, né? Liderando a igreja romana. Verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, que tenham uma mesma ideia, é que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então Deus, quando fala assim que Deus tem posto nos seus corações, é porque Deus deixa eles agir, entendeu? Deus deixa eles fazerem, né, cumprirem o que está escrito aqui na profecia, enquanto Deus está protegendo e alertando o seu povo na terra, os que guardam os mandamentos dele, ele está orientando ele a buscar eles mais, assim como o vídeo que eu coloquei agora para os adventistas, né? Deus está preparando a sua igreja para esse grande, né, essa grande tribulação, onde vai voltar muito mais pior do que foi na Idade Média, né, na perseguição. Então, Deus deixa eles fazerem as coisas. Deus está deixando, até se cumprir, né? Até que se cumpram as palavras de Deus. E aqui fala, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, da onde parte. Aonde? Lembra quem foi que morreu? João Paulo II, onde vários os representantes das supernações, né, os Estados Unidos, Rússia, Alemanha e por aí, foram todos lá receber o Papa. Lembra onde o Papa chega, onde que os presidentes vão lá e beijam o Papa, ajoelha e tudo, reconhecendo o Papa como um rei? Olha só o que diz. A mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Roma, Vaticano. Entendeu, meu querido? Aonde Deus, então, no verso aqui, em tudo que a gente vê aqui, Deus mostra o que acontece. Deus mostrou aqui que não tem nada a ver lá com os reis da antiga, que aconteceram no Antigo Testamento, não são aqueles reinos, que está tudo ligado a Vaticano. Querido, como você acabou de ver aqui agora, chegou a transpirar. Nesse vídeo que nós vimos, não sei quanto tempo está durando aqui, mas querido, o tempo que nós estamos vivendo é curto, de acordo com essa profecia. Se você acha alguma coisa errada, quer alguma explicação, deixa o seu comentário aí no YouTube ou no Facebook, que eu tenho prazer em estar te ajudando ou recebendo questionamentos. Queridos, essa profecia, como nós vimos, não é uma profecia fácil, ela é um mistério. Mas Deus, ele revela tudo na hora certa. E Deus revelou isso para um rapaz, né, lá nos Estados Unidos, onde muitas outras pessoas estão aderindo, estão entendendo essa profecia agora. Para você ter uma ideia, a profecia, ela só é entendida quando ela estiver perto de ser cumprida. Como nós vimos aí agora, foi cumprido, né? Bento XVI deixou a sua autoridade para Francisco. Francisco é do 7, não tem como ele ser o oitavo. E o oitavo, né, como nós vimos lá no verso 11, é a profecia dupla, onde fala da besta que saiu do mar, de Roma, da Igreja Católica, do poder papal, e da outra de Satanás, aos dois poderes que vão reinar agora. Ou seja, e como nós vimos lá, né, que é a besta que leva a igreja. Então Satanás é que empurra a igreja e faz o que ele quer com ela. Mas vai chegar um momento que ele não vai mais usar a igreja, ele vai vir mesmo, ele personificando Jesus. Querido, prepare-se. O fim chegou. Nós estamos no fim do fim.
O tempo que nós temos hoje, até o cumprimento, até quando sair essa nova ordem mundial, é muito pouco tempo. Hoje mesmo eu vi um vídeo em que o grão-mestre da maçonaria, ele diz que daqui uns dias nós iremos ter a paz, né? Nós iremos ter segurança, ou seja, a nova ordem mundial. Eles fazem a regra de 3, né? Isso eu vou falar em outro vídeo, que se eu for falar aqui, no vídeo vai ficar muito grande, né? Eles fazem uma regra de 3, eles criam um problema, eles mostram os problemas através dos jornais e depois eles apresentam a solução, que é a nova ordem mundial. Ou você acha que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial que estão planejando vir aí, esses atentados terroristas, muitas dessas catástrofes naturais causadas pela HAARP, né, que é um espaço grande, um campo bem grande de antenas onde eles modificam a natureza, né, os fenômenos naturais, aí você vê tornado, você vê uns lugares chove mais do que outros. Então, querido, isso, existe um poder oculto atrás disso. Eles estão querendo colocar essa nova ordem mundial. E esse grão-mestre, né, o líder da maçonaria, diz que ele veio de uma reunião e que daqui a uns dias vai ter a paz. Eles imaginam que quando colocar essa nova ordem mundial, aí vai ter paz. Mas lembra do verso que Deus diz: quando eles disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição? Querido, o fim está muito próximo. As profecias estão se cumprindo a cada dia, a cada minuto. E você, se você continuar vendo essa televisão, continuar colocando a sua idolatria, continuar idolatrando essas novelas, esses programas esportivos, você vai ficar para trás. Deus está mostrando, nós vimos no vídeo passado, mostrando no espírito de profecia, que nos é exigido saber os dias da volta de Jesus. E nós estamos nesses estudos aqui finais. Eu não sei se pode ser esse ano, esse Papa pode soltar o decreto dominical, pode ser o ano que vem, pode ser no outro, mas como nós vimos no vídeo passado, Jesus vai voltar antes de 2027. E de 2013 a 2027 tem 14 anos. E não existe uma data, não tem uma data para a volta de Jesus. Então, de 1927 para cá, não passa de 1927. Jesus vai voltar muito antes. Então, pode ser um ano que pode ser daqui 2 anos, daqui 1 ano. Eu não sei, querido. A data não importa, eu não sei. Mas os dias da volta de Jesus é os nossos dias. Eu tenho 23 anos. Quem tem 60 anos ou quem tem 70 anos vai presenciar Jesus voltando nas nuvens do céu. De acordo com os estudos proféticos, todas as profecias se cumprindo, tudo voltando, mostrando assim para a volta de Jesus. Nós está criando, eu estou nessa expectativa, todos nós que estudamos as profecias, amamos Jesus e queremos um dia morar no céu, nós estamos nessa expectativa, né? Cada minuto nossos olhos estão voltados lá para os Estados Unidos, para Roma, Roma e Estados Unidos, nos nossos dias, para nós, estudiosos das profecias, torna o centro da nossa atenção. A nossa atenção não fica fixada em futebol, em Galo ganhou, em Cruzeiro ganhou, não fica fixado em salve Jorge ou salve quem seja para lá. Nossos olhos estão fixados lá em Roma, primeiro os nossos olhos estão fixados no céu, para a volta de Jesus. E segundo, os nossos olhos estão fixados nos cumprimentos das profecias que vai sair dos Estados Unidos e de Roma. Corrigindo, né, como eu falei, com os nossos olhos, nós estamos com os pés na terra e com os olhos no céu, no santuário de Deus. Quando Deus descer, Jesus vier nos resgatar, né, se cumpra lá Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, né? Então nós ansiamos esse dia, mas antes desse dia terá uma grande tribulação, e de onde sair vai a besta, né, vai reinar na terra. E nós estamos com os olhos fixos nisso, meus queridos, na Bíblia, nas profecias, na palavra de Deus, no único que é verdadeiro para salvar, aquele que morreu, aquele que foi enterrado, aquele que no terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Todos os outros deuses morreram, as pessoas que eles dizem ser deuses nem morreram e o túmulo está fechado. Agora só Jesus, o túmulo dele é que está aberto, porque ele reine, porque ele vive e reina para todos sempre, e daqui uns dias ele vai voltar. Querido, prepare-se, sai dessa vida onde você está. Eu não sei quem é você, não sei o que você faz de errado, eu só apenas estou lhe mostrando o que está escrito na palavra de Deus, né? Revelamos aqui, entendemos a profecia verdadeira, falando sobre a volta de Jesus,
que está muito próximo, meu querido. Eu não sei, como eu disse para você, não tem data. Eu não sei se pode ser o ano que vem ou outro. Eu só sei que está muito perto. E eu quero logo sair dessa terra, porque eu não aguento mais tanta desgraça nessa terra, tanta coisa ruim nessa terra. E eu estou me apegando a Jesus. Eu estou cada dia mais buscando a Jesus. Eu ajoelho e eu nem peço mais por bens materiais, porque para que bens materiais? Quando Jesus voltar, meu amigo, seus bens materiais não vai te salvar. Eu peço a Deus que Ele me mostre onde eu estou errando, para que eu possa, junto a Ele, tirar todo o mal, e que Ele venha tirar de mim todo o mal que me afasta dEle, e que quando as pessoas olharem para mim, elas vejam somente a Jesus. É a minha súplica, é o que eu faço hoje, buscar a Deus, porque se eu não buscar, eu vou ficar para trás, e é bom você fazer o mesmo também, meu querido. Só Jesus tem a salvação, só Ele morreu para nos salvar. Quando eu penso nisso, né, Jesus se levantou do seu trono de glória, Jesus, Deus, a segunda pessoa da Trindade, né, e vem como um ser humano para morrer por mim. Quando eu penso nisso, eu curvo água nos olhos e choro, meu querido. Porque não existe um amor maior do que este, do que Jesus fez por mim e por você. Não deixemos a salvação passar na nossa frente e não agarrarmos. Agarre a Jesus, fixe a sua vida a Jesus, coloque os seus olhos no céu, largue tudo que te afasta de Jesus e busque a salvação, pois a nossa salvação está garantida em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você para acabar. Oremos. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, agora ao sabermos essa profecia, Pai, que esse Papa será o último. Esse Papa soltará a nova ordem mundial, ele apoiará. Senhor Deus, nós te pedimos agora que o Senhor venha tomar conta da nossa vida, que o Senhor venha ser o único Deus da nossa vida, o Senhor venha nos mostrar, Pai, como te adorar, como ser fiéis a Ti, ó Pai. Não nos deixe afastar de Ti, e cada dia mais traga-nos para mais perto de Ti. Salva-nos, ó Pai, pois queremos subir logo para lá. Queremos encontrar Jesus nas nuvens do céu e subir para o nosso paraíso. Ó meu Deus, tenha piedade de nós, tenha misericórdia, Pai, de nós, Senhor Deus, fracos pecadores, e nos ajude a vencer, nos ajude a estar de pé, Pai, para quando o Senhor voltar. Esteja com essa pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo. Abençoe-a, Pai. Fortalece, aumente a fé dela e ajude-nos, Pai, a estar de pé, Senhor Deus, para subirmos para o nosso lar. Em